graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Para os que estão em casa, boa noite também a todos. Vamos ficar em pé, quem estiver aqui na igreja, nós vamos orar para iniciarmos o nosso estudo. E depois nós estaremos lendo a palavra. Vamos orar ao Senhor. Paizinho, obrigado por essa noite. Te louvamos por esse momento que o Senhor preparou para cada um de nós estarmos aqui. Os que estão também em casa, participando pelo YouTube desse culto de ensino. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, tudo que for falado, que seja falado para a glória do Teu nome. Que o Senhor use a minha vida e que tudo que for feito aqui, Pai, seja para a glória do Teu nome somente. Cura corações, liberta as nossas vidas e que o Senhor traga restauração e mudança naquilo que for necessário. Assim eu oro, Deus, agradecido por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Para os que estão em casa também, gostaria só de lembrá-los que durante 4 quintas nós estaremos estudando sobre mordomia. Uma parte, né, não é 100%, mas uma parte desse estudo nós demos no acampamento, no nosso retiro, e eu gostaria de replicar, né, muita gente falou bem e a gente quer então passar para a igreja aquilo que foi bom para nós também no retiro, né? Algumas partes do texto aqui eu peguei com a irmã Rayane, então eu plagiei dela, né? Ela fez ali 2, 3 folhas e eu peguei alguns exemplos aqui para que a gente possa aprender. Então nós vamos falar sobre 4 temas dentro da mordomia. Nós falaremos da mordomia dos nossos recursos, do nosso tempo, do nosso corpo e também da natureza. O que é mordomia? Só para a gente iniciar, né? A mordomia está ligada a serviço, né? Ou melhor, administrarmos algo que não é nosso, que foi concedido por alguém. No nosso caso, Deus, Ele é o dono, Ele é o autor de todas as coisas, e Ele concedeu a mim e a você a oportunidade e o privilégio de nós administrarmos aquilo que pertence a Ele, que está ligado aos nossos recursos, ao nosso tempo, ao nosso corpo e à natureza que Ele deixou para nós. Então, administrar ou servir com aquilo que Deus nos deu, as pessoas que estão à nossa volta e o mundo que a gente serve através desses 4 temas aqui, tá? O primeiro dessa noite que nós estaremos falando será sobre administração ou mordomia dos nossos recursos. O texto para a gente introduzir é Salmos, capítulo de número 24. Salmos, capítulo 24. Nós leremos o versículo de número 1. Salmos 24, versículo de número 1. Então, Salmos 24, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Vou ler novamente. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse texto aqui de Salmos, né, que nós acabamos de ler, ele exemplifica o senhorio, né, do Senhor ou de Deus que está acima de todas as coisas. Ele fala que Deus, ao Senhor, ao nosso Deus, pertence à terra, ou seja, o universo é dele. Ele fala também que tudo que há no universo ou na terra, né, ou que se contém nela, pertence a quem? Ao Senhor. E ele também usa a expressão, né, do mundo e os que nele habitam. Então a minha vida, a sua vida também pertence ao Senhor. Então o primeiro ponto é que Deus é o dono de todas as coisas. Tudo que pertence ou está nessa terra pertence ao Senhor. Tudo. Os mares, as águas, tudo que Ele criou, né? A natureza, os animais, a minha vida, a sua vida, somos criatura
Então Ele é o Senhor de tudo e de todos. 1 Crônicas também, se vocês puderem abrir, capítulo de número 29, versículo de número 12. Então Salmos 24 fala que Deus é o dono de todas as coisas, e 1 Crônicas 29, 12 fala que tudo que possuímos também vem do Senhor. Então 1 Crônicas 29, versículo 12 diz assim: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Olha que interessante, ele fala que as riquezas e a glória vêm de quem? Vem do Senhor, né? Então tudo que eu possuo e você possui vem de Deus, né? Ele fala que riquezas e glórias vêm de ti, e além dessas coisas vir do Senhor, fala que Ele também domina sobre tudo, né? Então a gente fica imaginando, né? As riquezas do mundo, a quem pertence? A quem pertence? Será que pertence aos homens ou será que pertence a Deus? Sabe quando a gente descobre que pertence a Deus? O dia que a gente morre. Porque tudo que nós adquirimos na terra fica onde, gente? Na terra. Então nós temos que entender que as riquezas e glórias não pertencem a nós, pertence ao nosso Deus. Nós temos a vida, diz o salmista, né, passageira aqui na terra. Então aquilo que a gente adquire vai só permanecer nas nossas mãos ou sobre nós só nesse breve período, né? Alguns 30, 20, 50, 70, 80, nós não sabemos. O fato é que nada que nós possuímos na terra nós levamos conosco para a eternidade, tanto para aqueles que serão salvos quanto aqueles que não serão salvos. Então nós entendemos que as riquezas e a glória não pertencem a nós, pertencem ao nosso Senhor. Eu gosto daquele exemplo que Salomão, antes de assumir o reinado, ele faz uma oração a Deus. E Deus falou: Salomão, você pode pedir o que você quiser. E a palavra fala que Salomão, ele não pediu riqueza, ele não pediu dinheiro, ele não pediu poder, ele pediu sabedoria. E Deus, comovido com essa oração de Salomão, fala que ele concedeu sabedoria a Salomão e acrescentou riquezas terrenas, né, materiais sobre a vida dele, ao ponto dele se tornar o homem mais rico de toda a sua época. Agora é interessante, né, que em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala de vestes, que nós não devemos nos preocupar, ele fala assim, ó: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem igual o lírio do campo. Olha que exemplo. Sabe por que ele fala isso? Para dizer que tudo pertence a ele. E o homem, por mais rico que seja, a riqueza não pertence a ele, pertence ao Senhor. Então que eu e você possamos entender, né, que aquilo que eu e você temos materialmente falando, não pertence a nós. Nós somos apenas mordomos ou administradores dos recursos que Deus colocou em nossas mãos, tá? Deuteronômio 8, gostaria que você abrisse comigo, por favor. Aqui tem um texto muito importante para nós também, né? Esse texto aqui fala da nação de Israel, né? Fala do povo escolhido por Deus, do tempo que eles passaram, né? Ali no deserto, de luta, de sofrimento, de fome, de perdas. E ele fala que o povo de Israel deveria, né, tomar cuidado de cumprir os mandamentos do Senhor. E ele fala assim, ó: lembra daquilo que vocês enfrentaram lá no deserto. Eu sustentei vocês, eu dei alimento. Olha o que ele fala, ó, no versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão, ou não só de pão, vive o homem,
mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe o que Deus está falando aqui? Que o povo, quando estava ali no deserto, foi sustentado por quem? Por Ele. E Ele estava falando assim, ó, eu deixei você passar por algumas necessidades, mas ao mesmo tempo, eu supri todas as suas necessidades. Ele supriu durante 40 anos as necessidades do povo ali no deserto, o povo de Israel. Só que é interessante, né, que depois que eles passaram por esse período de deserto, Deus ele dá uma ordem, ou ele faz um alerta. Ele diz assim, no versículo de número 11, presta atenção, ó. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, olha o versículo 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o que isso ensina para nós? Que nós nunca devemos esquecer que aquilo que nós possuímos, ou todas as necessidades que o Senhor supre, vem das mãos dEle. Ou seja, eu e você não devemos lembrar que o sustento, o alimento, a roupa, a provisão, é o Senhor quem dá a cada dia. Ele está falando, Israel, tomem cuidado para que quando vocês estiverem com uma vida diferente do que vocês estão tendo no deserto, lembra que foi a minha mão que trouxe vocês até aqui. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Que eu e você podemos até nos tornar ricos, ter muitos bens materiais, né? E nós temos que orar, não é pecado a gente orar para que o Senhor nos abençoe materialmente falando. Agora uma coisa a gente tem que ter cuidado, né? Ou um alerta, que a gente não se esqueça de que quem que coloca nós, eu e você, numa posição alta de riqueza, de ter bens materiais, não é só o nosso esforço, mas sim a mão de Deus, né? Tem muita gente que acaba ficando rico, acaba tendo uma condição melhor, e se esquece do Senhor. E se esquece que a riqueza, os bens materiais, tudo que ele possui, veio das mãos de Deus para a vida dele, né? Eu gosto e eu falei de novo, né? Falei de Salomão e vou falar de novo. Salomão, tudo que ele pertenceu, ou tudo que pertenceu a ele, veio do Senhor. Gente, a Bíblia fala que Salomão ele tinha muito ouro, muita prata. A Bíblia fala que ele juntou para si muitos cavalos, ele tinha muitas terras. A Bíblia fala em Eclesiastes que ele tinha pomar, ele tinha fazenda, ele tinha servos. Ele tinha um harém com mais de 1000 mulheres. Tamanho era o poder que esse homem tinha. Não só pela quantidade de mulheres, mas porque cada mulher que ele tinha era uma aliança que ele fazia com outros governadores, com outros reis. E a gente vê que no final da vida de Salomão, ele se perdeu. Ao mesmo tempo que ele no começo da vida pede sabedoria e Deus acrescenta riqueza, no final faltou sabedoria. De tanto que ele possuía, né, de tanto que ele teve materialmente falando, em abundância, ele se perdeu. E a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo de número 11, que ele termina a vida dele queimando incenso a ídolos, né, a demônios. Então um homem que era o mais poderoso, o mais rico da sua época, ele termina a sua vida queimando incenso a demônios, né? Então que eu e você, né, que o nosso coração não se eleve, dizendo, foi eu quem fiz isso. Isso é fruto do meu trabalho. Sim, é fruto do seu trabalho, mas lembre de uma coisa, que quem concede isso na sua vida é o próprio Senhor. Então, que eu e você não nos esqueçamos que tudo que eu e você possuímos na vida vem do Senhor. A palavra fala que toda boa dádiva vem do alto para cada um de nós, toda boa dádiva, né? Seja materialmente, fisicamente, saúde, é Deus quem nos dá, tá bom? Vamos lá, vamos um pouquinho para frente aí. Nós podemos também usar nossos recursos, né, que o Senhor nos deu,
para a sua glória e ajudar o nosso próximo. Eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo de número 3, Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 11, por favor. Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 11. Se vocês puderem acompanhar comigo, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Quem escreveu isso? Quem se lembra aí? Quem escreveu isso, gente? Jesus ou não? Não, né? Foi João Batista. O João Batista, quando ele estava pregando no deserto, as pessoas se aproximavam para ouvir a mensagem dele. E João Batista era um cara extremamente esquisito, né? A Bíblia fala que ele usava uma roupa de pele de camelo e se alimentava de mel e gafanhoto. E a mensagem dele, para as pessoas que iriam ali até o deserto ouvi-lo, era só uma: arrependa-se. E dentro dos ensinamentos dele de arrependimento, ele também em Lucas, ele ensina essa grande verdade. O evangelho, gente, né, deve ser vivido, ou deve ser experimentado para a glória de Deus. Ou seja, eu recebi Jesus como Senhor da minha vida. E se o Senhor Jesus me concedeu bens, se Ele tem me abençoado, o que eu devo fazer para a glória dEle? Repartir aquilo que Ele deu a mim. João Batista, ele fala que quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Falar de túnica, né, a gente nem entende, né? O que é túnica? Eu vou dar minha túnica. O que é túnica? Vamos entender de outras formas aqui. Eu tenho lá, agora no frio, 2 agasalhos bons. Eu uso os 2? Se você usa, glória a Deus, né? Agora, se você usa um e o outro está parado, o que você deve fazer? Abençoar quem não tem. Vamos pensar um pouco agora sobre alimento. Nós sabemos que não é tudo que o governo fala que tem de pessoas passando fome. A gente sabe, né? Os políticos do Brasil sempre aumentam para aumentar a tragédia, para depois vender a salvação. Mas tirando um pouquinho a política, a gente sabe que tem gente passando fome. Tem pessoas passando fome. Por falta de saúde, por falta de recursos, por falta de trabalho, por falta de emprego. Né? Tem pessoas e tem famílias que passam necessidades. Sabendo disso, se eu tenho condição, eu tenho que fazer o quê? Repartir. Né? Eu lembro que antigamente, né, há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, ou até mais um pouco para trás, tinha a questão de, às vezes, de um vizinho, às vezes, emprestar ou dar um alimento um para o outro. Né? Às vezes faltava um sal, você ia no vizinho, o vizinho te dava. Faltava uma margarina, você ia no vizinho, ele te dava. Né? Havia uma repartição dos alimentos que nós possuíamos. Né? Todas as vezes que a gente vai para Santa Cruz lá rever os amigos, é interessante. Né? Dessa vez a gente foi e em sítio assim produz muito alimento, gente, para quem planta. E nós colhemos um cacho de banana, mais ou menos daqui do meu pé até aqui a minha mão. Né? Dá para alimentar, acho que umas 5, 6 famílias. Só um cacho de banana, até mais. Né? E é tão legal, né, que o amigo nosso, ele foi cortando, ele foi separando aquelas, penca que fala, né? Um pouquinho assim. E quando eu vi que estava no meu carro, eu falei, meu Deus, é muita coisa. Né? E quando eu cheguei aqui, a gente já foi distribuindo. Algumas a gente deixou e as outras a gente distribuiu. E essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Às vezes apodrece coisas na nossa casa e tem pessoas passando fome lá fora. Né? Não jogue alimento, não desperdice. Aquilo que Deus deu a você, compartilhe com o seu próximo. Né? Às vezes um pedaço de bolo, não sei, gente, uma refeição que você fez a mais e sobrou,
né? Não jogue fora, compartilhe aquilo que Deus tem dado a você, né? Então nós podemos usar os nossos recursos para a glória de Deus. E de que maneira que a gente glorifica a Deus? Repartindo com as pessoas à nossa volta. Então que eu e você não tenhamos apego às coisas, né? A Ana me ensina muito sobre isso. Todas as vezes que a gente muda de casa, né, e só aqui em Ribeirão já foi umas 5, a gente faz um cata no armário, no guarda-roupa. Roupas que estão ali que não usa. Calçados que estão às vezes na sapateira, que a gente não usa, né? Então que a gente possa entender e compartilhar, né, daquilo que Deus tem dado a cada um de nós. Nós temos 2 pés e às vezes tem 50, 30, 40 pares de calçados na nossa casa. Então que a gente possa repartir, né? Às vezes para pessoas que a gente convive e pessoas que a gente às vezes não conhece, mas você pode doar, tá bom? A primeira pergunta que eu faço, ou que a Rayane fez, né, melhor dizendo, é errado ou é pecado a gente ser rico ou ter uma condição boa? O que vocês acham? Para quem está em casa aí também. Será que é pecado a gente ter uma condição boa? Não é pecado, né? A gente sabe que não tem pecado nenhum em adquirir riquezas, desde que seja de maneira honesta. Qual que é o erro então? Qual que é o pecado? O errado ou o pecado é colocar esses bens materiais ou os recursos que Deus tem dado a cada um de nós acima dele, né? E aqui que é o ponto central da mensagem dos nossos recursos, né? Até agora a gente aprendeu sobre algumas coisas, né, que tudo pertence ao Senhor, só que agora a gente tem que entender que os bens materiais não devem substituir a nossa comunhão com Deus ou o nosso relacionamento com Ele. Tem um texto em Mateus, se vocês puderem abrir, por favor, capítulo de número 6. Essa é a parte mais importante aqui do nosso estudo. Não que as outras não sejam, mas esse nós precisamos entender bem sobre isso aqui. Mateus capítulo 6, no versículo de número 24, Jesus nos traz um ensinamento importante. Diz assim a palavra: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E aí no final Jesus diz assim: não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa palavra é muito importante para nós, né? Então, tem problema ou pecado em ser rico? Não. Desde que a riqueza não ocupe o primeiro lugar no nosso coração, né? Uma das únicas vezes que Jesus dá um exemplo de Senhor, Ele está se referindo a Ele, e Ele está se referindo também ao dinheiro, à riqueza, né? A Bíblia fala que dificilmente mesmo um rico vai entrar no céu. Mas que tipo de rico? Aquele que tem apego, ou aquele que o dinheiro é o seu senhor e não seu servo. Então o cristão, ou o mordomo cristão, ele deve entender que ele é apenas um administrador do dinheiro, da riqueza. O dinheiro, ele não deve ser o nosso senhor. A gente tem que trabalhar, a gente tem que, né, ralar para ter o dinheiro, só que ele não deve ser o meu senhor, né? O dinheiro, ele tem que ser o meu servo. Deu para entender isso, gente? Então eu trabalho, é bom a gente ganhar dinheiro, é bom a gente ter, mas ele deve ser o nosso servo, né? E aqui eu queria abrir um parênteses, né, para que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre isso. Que valor que você tem dado ao dinheiro? Ou qual a importância que você tem dado ao dinheiro ou aos bens materiais? Será que o seu nível de importância ao dinheiro está maior do que o seu nível de importância a Deus? Hoje à tarde, conversando com o Nani, a gente falou um pouquinho, à tarde não, já quase comecinho da noite, né, Nani?
E ele falou: pastor, há 1 hora e pouco a gente fica de quinta-feira na igreja. Essa 1 hora que a gente fica ali não paga o trabalho às vezes que eu faço, né, de motorista de aplicativo, né, os 30, 40, nem sei quanto que ganha em 1 hora e meia, mas enfim, não compensa. Sabe por que não compensa, gente? Porque o dinheiro, ele é servo, ele não é senhor. Quando Jesus fala em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ele não mentiu. O problema da nossa geração é que a gente inverteu os valores, né? E principalmente numa cidade igual Ribeirão Preto, onde o custo de vida é elevado, as pessoas, elas trabalham que nem doida, né, atrás do dinheiro, e acabam servindo a esse sistema capitalista, né? Volto a falar, tem que trabalhar, só que em primeiro lugar é o reino de Deus. Não estou falando só pelo culto de quinta, gente, não é só isso, né? Mas é uma vida mesmo, onde eu sei quem manda. E muitas famílias e muitas pessoas, infelizmente, quem manda é o dinheiro, né? E aí trabalham que nem louco e ganham e adquirem e acumulam para si tesouros. E Jesus fala: olha, não dá para você servir a duas coisas, ou você serve a mim, ou você serve as riquezas. Então que eu e você possamos refletir com relação a isso, né? Em não colocar o dinheiro acima do nosso relacionamento com o Senhor, né? Ainda que a gente se torne rico, ainda que a gente ganhe muito dinheiro na vida, que eu e você dê a importância devida ao dinheiro no nosso relacionamento com o Senhor. Nós devemos ter o cuidado para não vivermos correndo e nos matando para obtermos as riquezas ou os bens desse mundo. Eu gostaria que você abrisse agora em Lucas, capítulo de número 12, por favor. Lucas, capítulo de número 12. No versículo de número 15. Lucas, capítulo 12. Versículo de número 15. Vamos pegar aqui a palavra do Senhor para nós aqui. Lucas capítulo 12. Vamos pegar a partir do 13 para a gente entender o que Jesus quer falar conosco aqui. Nesse texto do 13 até o 21, Jesus ele vai falar da avareza. E o que é a avareza, gente? É o quê? É o mão fechada, né? Ou a gente chama de mão de vaca, né? É aquele que é muito apegado aos bens materiais, ao dinheiro, e não dá valor às outras coisas. Então Jesus ele vai reprovar essa atitude de alguém que é avarento. E olha o que ele diz no versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Antes dele falar da parábola, ele já dá esse alerta. Ele fala assim que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então, o mundo enxerga de forma diferente do que Cristo enxerga. No mundo, gente, a gente sabe que o dinheiro compra muita coisa, né? Nós temos visto isso na nossa nação assim, de maneira cotidiana, quase todos os dias. Compra. O poder compra uma cirurgia que às vezes você não consegue no SUS ou em qualquer outro lugar, né? O dinheiro ele compra uma consulta, o dinheiro compra um medicamento, o dinheiro compra
as áreas VIPs, né? Já foi em lugar onde tem área VIP? Você olha e fala, nossa, que lá tem dinheiro, né? Porque ele está no primeiro ali, né? Aqui lá tem, né? Está bancando, né? O dinheiro compra os melhores lugares, né? Em restaurantes. O dinheiro compra muita coisa aqui. Muita coisa mesmo, gente, né? Os relacionamentos e assim por diante. Só que Jesus, ele olha de maneira diferente. Jesus fala assim que a vida de um homem não constitui na quantidade de bens que ele possui. Sabe o que ele está querendo dizer? Que o que tem muito, o que o tem pouco perante ele enxerga da mesma forma. Nós não somos aceitos na presença dele ou para receber as bênçãos dele se eu tenho muito dinheiro ou pouco dinheiro. Ele não se importa com isso. Tanto é que Jesus, ele quebrou tanto esse paradigma, que certa vez eles estavam ali numa reunião, e uma viúva pobre deu migalhas, moedas, que não tinham valor nenhum. Valor baixíssimo, centavos. E ele olha para os discípulos e fala, essa mulher deu a maior oferta da noite. E os discípulos pensaram o quê? Como eu e você talvez pensaríamos. Com um olhar mundano, né? Impossível, Jesus. Essa mulher deu moedas, deu centavos, né? E aí Jesus fala, sabe por que essa mulher deu a maior ou a melhor oferta? Porque ela deu tudo o que ela possuía. A diferença está aí. Muitas vezes eu e você damos migalhas. A gente tem muito, mas dá migalhas. Hoje à tarde no grupo da liderança, né, dos retiros que a gente faz, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Quando a gente vai fazer qualquer coisa da igreja, parece que os valores eles ficam exorbitantes, né? A gente cobra um acampamento de 3 dias com alimentação, café da manhã. Aliás, gente, eu comi muito nesse acampamento, né? Era o dia inteiro comendo. Você acorda de manhã, café da manhã. Chega no almoço, uma baita refeição. À tarde a turma estourava pipoca salgada, pipoca doce. Eu e a Adri quase saímos no tapa por causa da pipoca doce. E pipoca com leite ninho, e turma doando bolo. Chegava às 6 horas da tarde, janta. Depois da janta, mais cachorro quente. Comida que não acaba. E a gente cobrou R$150. R$150. Terça-feira, que a gente estava voltando de algum lugar, eu e a Ana, ela falou, vamos comer em tal restaurante? Eu falei, primeiro vamos ver quanto custa para comer em tal restaurante, né? Era um restaurante que era barato, era. E aí eu entrei lá no Instagram e aí eu vi, né? R$40 por pessoa, R$80, um almoço. 40 eu, 40 Ana. Fora 10% do garçom, nem sei se tem, nós não fomos, né? 10% do garçom, aí você vai tomar alguma bebida, uma água, você vai fazer qualquer coisa a mais, eu ia deixar brincando R$100 em uma refeição. Aí a pessoa põe lá, nossa, mas está caro esse acampamento, hein? O pastor deve estar com algum caixa 2. E a gente estava falando da campanha da pizza, né? Pensando no retiro do carnaval do ano que vem, a gente já está se antecedendo para não ficar muito apertado financeiramente, né? E foi discutido ali que vai fazer pizza artesanal, vai fazer a massa, vai fazer dessa vez, não vai comprar pronta. E aí foi sugerido o valor de R$40, né? E aí as pessoas, e aí, você acha que está caro ou não está caro, né? Eu nem vi, né, toda a conversa lá, mas enfim, o que a gente discutiu entre nós ali no grupo, é assim, R$40 uma pizza, não é caro. Agora quando a igreja vende por R$40 uma pizza, nossa, meu Deus do céu, né? Quando a gente fez a campanha aqui, da Jéssica, da Juliana e da Mariana, que estão grávidas para as fraldas, né? Eu ouvi gente falando assim, mas não fui eu que namorei. Não foi, verdade, não fui eu que virei os olhos lá naquele dia, que tive o prazer. Agora eu tenho que comprar fralda, né? Isso quando eu ouvi entra como uma faca dentro do meu coração, porque a pessoa não entendeu ainda o cristianismo. Não é questão de você namorou ou não naquele dia, é questão da gente compartilhar aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. A questão é de poder ser
um abençoador. A questão é ser alguém que entendeu que não é o acúmulo que vai me fazer melhor. Pelo contrário, Deus dá semente para aquele que semeia. Então tem muita gente que está, não, eu tenho que guardar, eu tenho que adquirir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Irmãos, para com essa besteira. Eu não estou falando que a vida está fácil para todo mundo tem que, não é isso. Eu estou falando para que você coloque o dinheiro como servo e não como Senhor. Compartilhar daquilo que Deus tem concedido a cada um de nós. E aí Jesus ele dá esse puxão de orelha dizendo, a vida do homem não consiste na abundância que ele tem de bens. Não é isso. Não é isso. E aí ele conta uma historinha aqui, né? E eu já estou quase terminando, não vou demorar muito para terminar, mas vamos lá. Ele conta uma historinha de um homem. E esse homem tinha um campo e ele era muito rico esse homem. Isso lembra que é uma parábola, tá? É uma história que ele está contando. Então ele fala, o campo de um homem rico produziu com abundância. Produziu muito. No versículo 17 diz assim, e ele pensava, né, consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então, na mentalidade do mundo, ele produziu muito. E quando se produz muito, o que o agricultor ou o produtor pensa? Onde eu vou armazenar e depois onde eu vou escoar aquilo que eu produzi. Vamos lá, vamos voltar para a historinha aqui de Jesus. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Até aqui, gente, tudo certo. Ele produziu, ele aumentou o celeiro, e ele então vai armazenar, né, para ter ali segurança no seu produto. No versículo 19, então direi à minha alma, aqui que eu acho que é o problema. Olha o que diz na alma dele. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Na mentalidade desse fazendeiro que Jesus está contando uma história aqui, ele falou, vou armazenar muito para que eu tenha uma vida tranquila, uma vida de descanso. Né? Aqui a gente vê a questão da avareza. A gente vê a questão do egoísmo. Porque não fala que ele estava querendo armazenar mais para abençoar outras pessoas, ou para compartilhar aquilo que Deus havia dado a ele. Fala que ele queria para trazer descanso para ele mesmo. Lembra de uma vez que Jesus falou assim que vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Por que Jesus fala isso? Ele fala, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Porque vocês estão pedindo para quem? Para benefício próprio. E o Evangelho não é isso. O Evangelho não é benefício próprio. O Evangelho é benefício coletivo. Amém, gente? É coletivo. Se está bom para mim, por que eu não posso deixar bom também para o meu irmão? Se eu estou numa situação favorável, por que eu não posso deixar meu irmão também numa situação favorável? Então, o cristianismo não é armazenar e ficar assim, não, agora, nossa, vamos guardar tudo que a gente tem, né? Eu aprendi isso na pandemia. Por mais recursos que a igreja tinha, gente, por mais recursos que a gente tem, se uma empresa, vamos tirar da igreja, mas vamos pensar numa empresa, se ela fica 3, 4 meses sem faturar, o que acontece com ela? Ela quebra. Ou até no nosso orçamento familiar. Eu fiquei 3 meses sem salário, o que vai acontecer comigo? A gente quebra. Então, por mais que a gente tenha, uma hora vai acabar, né? Então, para que não acabe, o que a gente tem que fazer? Compartilhar, né? Abram comigo rapidinho, depois a gente vai voltar aqui para terminar o texto, em Eclesiastes capítulo 11. Vamos lá, Eclesiastes capítulo de número 11.
Só para a gente entender a linha de raciocínio aqui que o Senhor está ministrando no meu coração. Ó, Eclesiastes capítulo 11, ele diz assim, ó, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Gente, esse versículo aqui, ele é chave para o estudo que a gente está tendo aqui hoje. O que eu tenho que fazer? Lançar o meu pão sobre as águas hoje. Aí você deve estar pensando, então eu vou pegar pão e jogar na água. Não é isso. Ele está falando aqui de compartilhamento. Faz hoje, se você pode fazer. Compartilha hoje, se você pode compartilhar. Faça aquilo que é possível você fazer. Faça. Né? Não fique olhando a quem, mas faça. Porque depois de muitos dias que você lançar esse pão, você vai achar ele de volta. E é verdade isso. Tanto é verdade que ele fala no versículo 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Eu lembro que nesses 16 anos que eu sou pastor, a gente já enviou recursos para alguns lugares, com essa mentalidade. Teve um terremoto lá no Haiti. Se a gente pode mandar uma oferta, manda. Porque amanhã pode acontecer uma tragédia aqui também entre nós. E aquele socorro que eu enviei pode voltar para mim. E é verdade, gente. E é verdade. Aquilo que eu faço, a Bíblia fala que, Jesus na verdade fala, né? Que um copo de água que eu concedo a alguém, um copo de água, Deus está vendo. Um copo de água, um pedaço de pão, um agasalho, uma coberta. O pouco que eu faço, eu abençoo pessoas, eu abençoo vidas. Então reparta, aprenda a repartir. Não seja avarento, não seja avarento. Aliás, Jesus ele dá um conselho em Mateus 6, não precisa abrir. Ele fala que a gente não pode juntar ou ajuntar tesouros aqui na terra. Porque aqui os ladrões roubam, né? Eles escavam, eles tiram de nós. A traça, a ferrugem corrói. Então compartilhe aquilo que Deus tem dado. Abençoe outras pessoas. Vamos voltar para Lucas 12. Rapidinho, para a gente já terminar aqui o nosso estudo. Vamos lá. No versículo 20 de Lucas 12 diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sabe o que ele está falando aqui? Você é louco, porque está juntando, pensando em descansar o restinho da sua vida, mas aquilo que você deixou, vai ficar para quem? Aí eu volto lá no começo da nossa mensagem, no Salmos 24, né? Que a Deus pertence a terra, tudo que há nela. Aí eu lembro do texto de 1 Crônicas que fala que riquezas e glória pertencem ao Senhor. Onde está o palácio de Salomão? Onde está o ouro dele? Onde está a prata dele? Onde estão os cavalos? Onde estão os pomares? Onde? Ficou para quem? Então o que Deus está falando, olha, você é louco porque você não é eterno aí na terra. Mas se eu te pedir a alma, o que você tem para entregar para mim? No céu a gente não vai pegar o dinheiro que a gente tem na terra e falar assim, vou entrar, né? Lembra que no passado eles vendiam indulgências, né? Não, um pedacinho, vai ter um terreno lá no céu. Tem um loteamento que a igreja fazia e você tem um pedacinho para morar na eternidade. Não existe, porque dinheiro não compra a salvação. O que compra a salvação já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. É um favor, é a graça que eu e você não merecemos. E aí Jesus diz, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
que eu e você possamos pensar nessa mensagem de Jesus para nós essa noite, né? Aquilo que o mundo tem por prioridade não deve ser a nossa prioridade. Volto a falar, gente, nós temos que trabalhar, ganhar dinheiro sem problema algum com isso, mas é a ordem. Quem é o Senhor da minha vida? E o último texto, Mateus 25, que já é o fim, né? Falando em mordomia, né? Pensando aí na mordomia dos nossos recursos, eu lembrei da parábola dos talentos, lá em Mateus 25. Se você puder abrir, por favor. Mateus capítulo 25. No versículo 14 até o 30, Jesus ele vai falar da parábola dos talentos, né? Mas só para a gente entender, no capítulo 25 de Mateus, versículo 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Então, a parábola é o quê? É um senhor que ia sair do país e ele pegou os seus bens, ele vai distribuir para 3 pessoas. Gente, pensa uma coisa aqui, está falando de bens, não está falando de dom somente, tá? Ele está falando de bens, está falando de coisas materiais, recursos que Deus concede a nós. Versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então o que esse senhor fez? Ele pegou ali 5 talentos e deu para um funcionário. Ele pegou 2 talentos e deu para o outro funcionário. Ele pegou 1 talento e deu para o outro funcionário. E a Bíblia fala que ele repartiu segundo o quê? A capacidade de cada um. Eu entendo uma coisa aqui com esse texto, que tem muita gente que tem capacidade de ter mais bens do que outros, porque não se perde. Às vezes o irmão troca moto, some da igreja, deixa de seguir a Jesus porque está com uma motinha melhor, comprou um carro melhor, construiu uma casa melhor, né? Agora ele não tem tempo mais, agora eu tenho que curtir aquilo que Deus deu para mim. Cuidado com isso, tá? Mas enfim, ele deu segundo a capacidade. E aí, a Bíblia fala que aquele que recebeu 5, imediatamente ele negociou e ganhou mais 5. Beleza. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. E o que recebeu 1 fez o quê? Abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. É interessante que cada um age de uma forma, né? O que ganhou 5, ele fez o quê? Administrou bem. Ele pegou os 5 e negociou e ganhou mais 5. Né? Então, que eu e você sejamos bons administradores, que possamos ter os recursos nas nossas mãos e saber administrar aquilo que Deus concedeu a cada um de nós. O que ganhou 2 fez a mesma coisa, e o que ganhou 1 fez o quê? Eu vou cavar e vou esconder aqui debaixo da terra, porque o meu senhor é bravo, e a hora que ele vier, pelo menos eu tenho 1 que eu guardei. Enfim, a história a gente conhece o fim dela, né? Que diz que esse então senhor volta, e aí ele vai prestar conta, ou seja, os seus servos vão prestar conta com ele. E aí sabe o que eu aprendo, irmãos? Que um dia nós vamos prestar conta daquilo que Deus concedeu a cada um de nós. Ele deu muito para uns, o que muito é dado, muito será cobrado. Não, Senhor, me faz rico. Tá bom, você vai ser cobrado como rico, camarada. Me dá muitos bens que eu quero compartilhar, você vai ser cobrado disso. Né? Eu entendo aqui esse texto que o Senhor lhe dá, lhe concede os recursos, só que um dia nós prestaremos conta, né? Isso tem que nos lembrar, ou fazer lembrar, que nós devemos administrar bem os nossos recursos com sabedoria e temor. Sabedoria e temor, né? Quando a gente recebe o salário, que eu e você tenhamos sabedoria e temor. Irmãos, eu não estou falando só de dízimo e oferta aqui, na questão de sabedoria e temor. Dízimo e oferta são recomendações, são ordens que o Senhor deixou para cada um de nós. Eu estou falando do todo que Deus deixou, do 100% que Deus concedeu a nós. Não é de 10%, é de todo.
como que nós temos administrado os recursos que Deus tem dado a nós. Lembra quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? A Bíblia fala que sobrou 12 cestos. O que eles fizeram? Jogaram fora? Não. Guarda. Tem problema em guardar dinheiro? O que vocês acham, gente? É pecado? É pecado guardar dinheiro? Sim ou não? Não. É você saber administrar. Eu vou deixar uma reserva aqui, porque se acontecer um acidente, se acontecer uma enfermidade, se acontecer uma coisa extra, eu tenho um dinheirinho guardado. Agora, tenha o dinheiro guardado, mas não esqueça de compartilhar aquilo que Deus tem dado a você. Quando a Nina, a nossa cachorrinha, morreu ano passado, a Ana tinha um dinheiro guardado que eu nem sabia. Menininha abençoada, né? A hora que veio a conta do veterinário, eu falei: Jesus, Ana, agora atrapalha. A veterinária que cuidou no hospital veterinário, né? Eu quis dizer isso, meu amor. E quando veio a conta lá do hospital veterinário de 2 dias, né, que é quase, é muito alto o valor, a Ana falou: Fer, eu tenho um dinheirinho guardado ali. E nós pagamos à vista, né? Para a internação dos 2 dias, né? E depois para enterrar ela. Então não é pecado guardar. É pecado a gente ser avarento. É pecado a gente esconder e falar: não, é só meu isso aqui. Eu não vou compartilhar com ninguém. Isso é pecado, né? E aí fala então que ele vai prestar conta. E aí ele, né, fala bem do que ganhou 5 e deu mais. Fala bem do que ganhou 2, deu mais. E o que ganhou 1, que não soube administrar aquilo que Deus deu a ele. Ele fala que ele foi um servo mau. Ele falou: eu vou te entregar aos verdugos, né, que são a demônios, né? E certamente ele está falando aqui também de vida eterna, de salvação. Mas o que eu queria que vocês atentassem é que um dia eu e você prestaremos conta dos recursos que Deus tem colocado a cada um de nós, né? Dentro da nossa igreja, com a capacidade que nós temos, Deus vai cobrar conta. Na sua vida, na capacidade que Ele te deu, na inteligência, na sabedoria de ganhar dinheiro, de ter os recursos financeiros, Ele vai, um dia nós vamos prestar conta diante dEle, né? E aí Ele vai medir se nós administramos bem os recursos com sabedoria e temor, e se nós investimos na obra dEle e em pessoas à nossa volta. A gente tem que cuidar de prédio, tem que cuidar da estrutura, temos sim, gente, mas nós temos que cuidar de pessoas, né? Pessoas têm fome, pessoas precisam de medicamento, pessoas precisam de coberta, pessoas precisam de, muitas vezes até uma conta de luz paga, uma água paga, pessoas precisam sobreviver. Um banco precisa de manutenção, uma lâmpada precisa de manutenção, mas pessoas precisam muito mais do que esses bens que nós possuímos aqui. Então que Deus nessa noite Ele transforme, né, que Ele mude o nosso coração, para que a gente possa entender que o dinheiro é servo, os recursos que Deus nos dá pertencem a Ele, e um dia nós prestaremos conta daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e que tenhamos sabedoria para sermos bons mordomos nos recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Nós vamos orar para finalizar. Eu tenho aqui, Nani, eu acho que tem, obrigado. Eu abri aqui no meu celular também, deixa eu ver se tem alguém pedindo oração. O Roger pede oração por ele e pela família. A Nilva e o Alcino, lá de Rio Claro, pede oração por eles, pelos familiares. Eu creio que são esses pedidos aí. Vamos ficar em pé para quem estiver aqui na igreja, por favor. Nós vamos orar. Amanhã nós teremos a vigília às 9 horas da noite aqui na nossa igreja. Então quero te convidar também, se você quiser vir orar, ter um tempo de oração. Nós iniciaremos às 9 horas, vai até umas 10h15, 10h20 no máximo. Nós já acabamos aqui a vigília. Depois nós vamos
tomar um chazinho e comer pipoca doce com leite ninho. Olha que bênção. Diz a lenda que vai ter isso, né? Eu espero que tenha. Amém. Vamos orar então, gente. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos irmãos que estão aqui conosco. Obrigado pelos irmãos que estão conosco também de casa, participando desse estudo. Eu te louvo, ó Deus, por cada uma das nossas vidas e peço para que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra possa continuar falando com cada um de nós e que possamos saber administrar os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, o nosso salário, os nossos bens materiais, que possam servir para o reino do Senhor, Pai. O reino de Deus está acima de todos os reinos dessa terra, e que tenhamos, ó Deus, temor e sabedoria para sermos bons mordomos, fiéis mordomos na administração dos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Abençoe também os irmãos que pediram aqui no YouTube da igreja, o Roger, o Alcino e a Nilva ali também de Rio Claro, que o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas vidas, os seus familiares. Abençoe as famílias que estão aqui presentes, aqueles que estão também participando do culto online. Abençoa, Senhor, que o Senhor possa enviar saúde, vida abundante, vida plena no Senhor, Pai, e que o Senhor venha suprir as necessidades de cada uma das nossas vidas, Pai. Tira de nós toda a avareza, tira de nós, ó Deus, todo espírito de só ter, de acumular. Não, ó Deus, que tenhamos a disposição em compartilhar, que tenhamos, ó Deus, a sabedoria para compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. E que o Senhor, ó Deus, faça crescer a Tua igreja, a Tua obra, com essa visão de reino, com essa visão de compartilhamento das bênçãos que o Senhor tem dado às nossas vidas, Pai. Eu oro, a Deus, por cada um de nós essa noite e peço a Tua bênção e que o Senhor nos despeça agora em paz, que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a Tua igreja hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amanhã às 9 horas então nós teremos a nossa vigília e eu quero convidar você para participar aqui conosco, tá bom? Deus abençoe, gente. Um ótimo final de semana para todos, em nome de Jesus.